Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade do nosso último vídeo. Vamos configurar a DConnect para que a gente tenha a nossa identidade híbrida funcionando e continuar com as nossas postagens. Então vamos lá. Vou abrir aqui para que a gente entenda o passo que a gente está, né? Nós temos um servidor no Azure que a gente nomeou ele de DC00. Nós temos o nosso servidor local, que o IP dele é 1.201, e se a gente rodar aqui o comandinho, né, o netdom, para a gente ver que o mestre de operação já foi migrado para o Azure. Então, temos aqui, né, dois servidores com o Active Directory. Nós temos usuários locais, né, compras, financeiro, já deixamos configurado. Para que esse exercício, né, essa instalação funcione, né, nós também deixamos pronto já um usuário de serviço, né, lembrando, pré-requisito, precisa ser Enterprise Admin, né, e indo para dentro do Azure, nós temos o Azure Active Directory, né, temos alguns usuários nossos já configurado e pré-requisito também, pessoal, já deixei configurado um usuário de serviço, né? E se a gente acessar ele aqui, a rules dele é admin global, né? Que é um pré-requisito também. Então, vamos lá. Qual que é o passo que nós precisamos, né? Para a gente fazer a instalação. Lembrando, eu tenho uma máquina local dedicada para fazer a instalação, é um Windows Server, né? Já está conectado no domínio, ele vai funcionar só para a função do AD Connect. Não tem nada instalado nele, né? nenhuma função, nenhuma feature configurada, nós vamos fazer a instalação. Então, eu venho dentro do Azure, né? Do acesso Azure Active Directory, né? Desço aqui em Azure AD Connect, clico em Connect Sync, né? Vamos dar um zoom aqui para vocês verem, né? Clico aqui e venho, faço o download do agente, ok? Faço o download do agente. Pego esse agente, coloco no meu servidor que nós queremos fazer a instalação, né? Executo e ele vai deixar esse atalho do AD Connect para a gente começar a configuração. Então eu já adiantei para ser rápido, né? Para a gente não ficar com um vídeo muito extenso, né? Então estamos nessa tela, eu vou dar um aceite, né? Vou dar um aceite aqui. Lembrando, aqui é um laboratório, esse Tenet é só um laboratório, então ele fica com essa marca d'água aqui, né? De ativação do Windows, mas não vai atrapalhar a gente. Então, vamos lá. Selecionei, dou um continuar. Beleza? Eu não vou detalhar muito, pessoal, mas só para a gente seguir aqui, eu vou na opção personalizada, clico aqui na opção personalizada. Posso especificar, né, um outro local de instalação, configuração de SQL. Eu posso selecionar essa importação de configuração de sincronização, né, que eu ter as configurações que a gente está fazendo agora. Vou deixar padrão, né, vou fazer a instalaçãozinha aqui. E aí vai muito do teu cenário, tá? Aqui é só para a gente entender como que funciona o processo de instalação, né? E a gente dá continuidade aí nos posts que a gente está criando. Enquanto ele vai executando aqui, vou acessar aqui, né? Para mostrar para vocês, a gente fez a instalação de uma VPN site-to-site, né? Expliquei, né, como configura uma proteção DDoS, né? Dentro desse nosso ambiente, no último vídeo eu até expliquei sobre questões de custo, enfim, né? Mas só para a questão da continuidade do post, tá? A gente fez a utilização do Cloudflare e a configuração do domínio personalizado, né? Adicionamos o domínio personalizado ao nosso Azure AD, já está configurado isso, né? Adicionamos um segundo administrador global, né? E ensinei também a parte de logs e fizemos a movimentação das funções do nosso AD local
para a nossa VM que está configurada dentro do Azure, para que as funções fiquem lá dentro do Azure, ok? Beleza, até aqui tudo bem. Então a gente volta, né, no nosso laboratório, né? Então ele está fazendo a instalação aqui. Vou dar uma pausa no vídeo. Assim que ele terminar esse processinho aqui, que pode demorar um pouquinho, a gente vai dar continuidade, ok? Voltamos aqui, pessoal. Então a gente chegou nessa telinha. Nós temos a opção de usar o hash de senha, autenticação de passagem, né, que é o Passthrough Authentication, né? Eu vou deixar também junto com o blog toda a documentação. Então, autenticação de passagem, aqui eu já deixei em português para facilitar a leitura aí para a maioria do pessoal, né? Se vocês quiserem ler ela em inglês, é só vocês fazerem alteraçãozinha aqui na URL, né? Tem aqui o procedimentinho de fazer toda a instalação, né? Aqui explicando também o whiteback, né, do AD Connect. Então, voltando aqui para o nosso ambiente, nós vamos deixar a autenticação de passagem, né? Veja que ele vai falar que você precisa ter uma conta, né? Recomendamos ter uma conta de administrador global, né? A gente já deixou essa conta configurada. Se a gente vier aqui no AD, no Azure AD, né? Acessarmos aqui a parte de usuários, nós já temos essa conta de serviço, beleza? Vamos voltar aqui no nosso ambiente. Então, vou deixar a documentação, pessoal, não vou detalhar muito aqui. Eu vou manter a autenticação de passagem, né? Vou habilitar aqui a opção de logon único, né? Single sign-on, vou deixar ele aqui nessa opção. É uma forma que eu gosto de trabalhar especificamente, mas aí vai muito da política, né, que você trabalha aí dentro da empresa. Estou ensinando aqui o padrão que eu gosto, né, seguindo aí as postagens que a gente está fazendo, tá bom? Então vamos lá, vou dar um próximo aqui, né? Ele vai pedir o usuário, né? Então eu já deixei aqui no bloquinho pronto para a gente fazer essa configuração. Eu vou colocar aqui o usuário e vou colocar aqui a senha que eu já deixei ela pré-definida. Lembrando, né? Autentique a conta, valide e ver se ela está funcionando direitinho. Então, vamos dar um próximo. A máquina ela precisa estar conectada com a internet, porque ela vai precisar fazer a autenticação, beleza? Então, vamos lá, né? Vamos digitar aqui novamente o nosso usuário, ok? Vamos digitar aqui também a nossa senha. Deixa eu pegar aqui, vamos lá, para a gente fazer a autenticação, né? E ele vai pedir o MFA para a gente fazer a liberação do acesso. Então, vamos lá. Vou digitar aqui para fazer a liberação. Opa, vamos lá. Ele vai dar a continuidade. Eu vou dar uma pausinha, eu já volto enquanto ele vai validando. Voltando aqui, pessoal, ele terminou, né? Fez toda a pesquisa. E aí, o que a gente precisa fazer aqui, ó? Como essa máquina, ela é uma máquina, é um Windows Server que ela só é membro do domínio, eu preciso agora adicionar aqui o meu domínio principal. Então, quem que é o meu domínio? ebordim.com. Se aqui fosse um domínio, por exemplo, se você for criar um laboratório como Contoso, para quem costuma estudar o material da Microsoft, então, ou você costuma fazer um laboratório .local, já vi gente colocar .net, já vi gente colocar vários tipos de domínio. É esse domínio que você vai configurar aqui, tá? Então, no meu caso do laboratório, eu já deixei .com, eu poderia ter colocado aqui, por exemplo, .local, né? Que é muito comum de ver por aí, mas o nosso laboratório, o domínio é .com. E eu vou dar um adicionar diretório, beleza? E aqui, nessa telinha, ele vai pedir para mim a conta, né? Para que eu faça a autenticação, e essa conta de usuário é do meu AD local. Então eu venho, digito, né, o meu usuário, o meu domínio, e agora eu vou colocar o meu usuário de serviço para essa finalidade, certo? E vou digitar a senha. Deixa eu pegar ela aqui, já deixei tudo prontinho, Ctrl C, Ctrl V, para a gente facilitar o processo. E vou dar um OK para fazer
a validação. Voltando aqui, pessoal, veja que ele deu um erro, né? Eu fui fazer a checagem se a permissão do usuário para fazer essa configuração estava certa, mas o erro está aqui, ó. Eu não vou clicar usar conta existente, eu quero criar uma nova conta, beleza? E aí vou criar uma nova conta e vou adicionar eu vou utilizar essa conta de serviço para poder fazer essa criação. Então vamos lá. Então vou pegar a senha aqui, dar um Ctrl C, colar aqui. Lembrando, nessa parte aqui, quando a gente vai adicionar o nosso domínio local, né? Lembrando que a gente pegou esse domínio local aqui, que é o nosso AD local, o Active Directory Domain Services, né? Esse é o nosso domínio. E vou clicar na opção, manter a opção, né? A primeira opção, criar nova conta do AD, e vou utilizar o usuário de serviço que a gente já tinha configurado, tá bom? E vou dar um OK. E aí aqui ele vai preparar o ambiente para a gente, para que a gente consiga dar continuidade na instalação, ok? Veja que ele vai validar e aqui a gente pode seguir com a instalação, tá? Então, o que eu tinha feito primeiro, eu tinha colocado a opção para que usasse o usuário existente, mas o usuário tem permissões elevadas, né? Então ele vai dar o erro. Então a opção é cria esse usuário para mim, beleza? Então vamos lá, vamos dar o próximo. E aqui ele vai fazer toda a validação para a gente, né? Ele vai examinar, ok. Veja que o domínio está verificado e aqui tem um ponto legal. A gente que trabalha dentro do mercado SMB, a gente costuma ver a instalação de AD de várias maneiras. Então, assim, por padrão, usa-se, né, o principal name para que você utilize a mesma identidade local, ela seja a mesma identidade nuvem. Só que muitas das vezes o usuário do AD local é diferente do Azure AD. Imagine que você vai utilizar o Microsoft 365 e você vai fazer a utilização do Exchange. Então, assim, precisa ser igual. E como que a gente resolve isso? E aí é uma estratégia que, antes de você entrar nesse passo, você defina internamente dentro do teu projeto o alinhamento dessas informações. Então, se o usuário local ele é diferente do e-mail que você quer deixar o ambiente tudo Microsoft funcionando, eu vou dar uma dica. Utilize a opção mail, né? Deixa eu ver aqui, mail, né? Por que a opção mail? Porque você vindo aqui dentro do usuário, se você acessar dentro do usuário, o campo mail vai estar preenchido, que é o e-mail do usuário. Então, qual é a conta de validação que o Azure AD vai validar junto com o Active Directory seu? A conta de e-mail, porque eu estou definindo aqui que o meu UPN vai ser e-mail. Se você tem um ambiente legalzinho configurado, né? A sua conta por exemplo, mario.santos@ebordin.com, que é o nosso cenário aqui, e ela vai funcionar também como uma conta de e-mail, aí a gente pode utilizar a opção User Principal Name, ok? Então, vamos lá, seguindo, a gente vem aqui, vamos dar um próximo, né? A gente pode personalizar o que a gente vai sincronizar, lembrando, isso aqui pode ser alterado depois, né? Aqui a gente vai manter o default, né? Vamos seguir tudo sincronizando, lembrando, a gente pode depois fazer alterações, enfim, né? Vamos manter aqui o padrão, vamos seguir o padrãozinho aqui, vamos seguir o padrãozinho aqui, né? E aqui que é o legal, né? Nessa opção aqui, pessoal, a gente pode manter um backup do hash de senha do Active Directory no Azure, né? Ou a gente pode configurar isso aqui depois. E a opção de whiteback, de senha, que se você
configura o teu ambiente para que o usuário consiga alterar a senha, é legal você já manter isso aqui selecionado. A gente pode manter isso aqui ou não, aí depende da forma e da estratégia que você está utilizando. A gente está utilizando o modo de passagem, mas se você quiser manter, né, um backup dessas senhas aí, você seleciona essa opção aqui, tá bom? Então, eu vou manter essas duas aqui selecionadas, vou dar um próximo. Lembrando que a gente pode, pessoal, alterar isso depois que a gente configurar aqui, a gente pode voltar e alterar as configurações, ok? Bom, vamos lá, pessoal, voltando aqui, já validei a conta de administração, né, de administrador, vou dar um próximo, né? E agora ele vai fazer a instalação dos componentes e a gente aguarda aqui o procedimento e no finalzinho a gente tem a opção de, aqui ó, vamos lá, de deixar que ele já faça a sincronização ou a gente pode fazer a sincronização manualmente, né? E aqui habilitar o modo de preparo, caso a gente for ter mais de um servidor com a Deconnect. Como a gente vai ter uma única máquina, a gente está, imagine que a gente está, o cenário que vocês vão trabalhar é enxuto, a empresa ela não tem recursos para ter várias máquinas virtuais, então você só tem disponibilidade de uma. Então você mantém só a opção aqui de sincronização, dar um instalar e a gente vai esperar finalizar todo o procedimento e a gente vai entrar lá no Azure AD e verificar se a sincronização aconteceu com sucesso, ok? A gente vai dar uma pausinha aqui para esperar o fim, né, desse setup, a gente já volta e dá continuidade aqui no vídeo, tá bom? Voltando aqui, pessoal, deu uma pausinha no vídeo, né, porque demora um pouquinho o processo, ele foi fazer toda a sincronização. Então, terminou aqui, vou dar um sair, ok? É importante, toda vez que você abre o agente, né, você abre aqui o AD Connect, você precisa sair dele, porque senão ele pausa a replicação, né, não deixa ele aberto. Então, fechamos aqui, beleza? E aí, voltando para o nosso servidor de domínio, a gente tinha o usuário Mário, a gente tinha o usuário financeiro, né, e a conta de serviço que a gente tinha criado. E agora a gente vai voltar lá no nosso portal do Azure, né? Nós vamos voltar aqui no nosso portal do Azure. Vamos acessar aqui o Active Directory, né? O Azure Active Directory, né? Vou acessar aqui o Azure AD Connect, clicar em Connect Sync e a gente vai ver que ele fez, né, o sincronismo e que o Passthrough Authentication está habilitado, né, o Single Sign-On está habilitado, né? E o mais importante, vou acessar aqui a parte de usuários e a gente já consegue observar que os usuários eles já estão disponíveis aqui para a gente no portal e ele vai trazer para nós uma observação que tanto a Maria Silva quanto o Mário Santos eles são usuários, né, do nosso ambiente on-premises, beleza? Então tudo funcionando por aqui, né? A gente conseguiu fazer a instalação e a configuração. Mais para frente a gente pode falar um pouquinho mais dos recursos, né, e do que a gente pode habilitar e reconfigurar. A ideia aqui desse vídeo é só para a gente dar continuidade, né? A gente vai colocar junto no blog, né, os links, né, da documentação oficial que a gente segue, né, com algumas informações importantes, né, que a gente precisa seguir para poder fazer que esse ambiente todo funcione. Mas o objetivo aqui era a gente alcançar, né, essa sincronização do nosso Active Directory do Main Services junto com o nosso Azure AD, né, do Azure Active Directory. E agora o ambiente funcionando, né, nós já podemos dar continuidade aí nas demais atividades. Beleza, pessoal? Era até aqui que a gente ia seguir com esse ambiente, né?
a gente vai preparar os demais conteúdos e aí é só continuar seguindo a gente aí na rede, né? Tanto no LinkedIn, no YouTube, e quando não a gente vai estar escrevendo somente conteúdo escrito lá no blog, tá bom? Até aqui é isso, agradeço aí por ter participado, por ter assistido esse vídeo, curte aí, segue a gente e vamos lá, até mais.